Cita a poesia. Primeiramente, boa noite aos irmãos. Agradecer a Deus por mais um culto realizado na casa do Senhor. E o nome da poesia é Grande Verdade. Meu Jesus veio do céu para trazer a salvação, mas ele foi rejeitado por quem tinha religião, falando sempre em doutrina e sem Deus no coração. Alguém que justificar observando os mandamentos, que por obra o batismo, outros pela sacramento. Como pode ser cristão sem o novo nascimento? De graça que somos salvos, embora não merecemos. Não é pela nossa pressa, nem por obras que fazemos. É grande favor de Deus tudo que recebemos. Eis a palavra final, amigo, aceite a verdade, porque o vive é Cristo. Só nos traz felicidade, vive no reino da luz, para toda a eternidade. Amém. Obrigado. Obrigado. Ele é mais alto do que eu. Não tenho que ir de celular mais. Bem, irmãos, então vamos pela palavra de Deus. Então, vocês abrem as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 6. A página é 1223 na Fiel. Aqui nós vemos no versículo 1 que o apóstolo Paulo faz uma pergunta interessante. Então nós cristãos, nós devemos prestar com bastante cuidado e atenção nos detalhes, em cada ponto. O apóstolo Paulo disse assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum, porque nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos também nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados junto dele, à semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Porque aquele que está morto
está justificado do pecado. E se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que Cristo, tendo ressuscitado dentre os mortos, não mais morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vocês notem a firmeza, uma dos textos que afirma salvação eterna que não se perde, é aqui, ó. A morte não mais tem domínio sobre ele. Então Cristo morreu e ressuscitou, não morre mais. E nós que morremos com Cristo, não fisicamente, para o mundo do pecado, nós que morremos com Cristo, então a morte não terá mais domínio sobre nós. Se nós já morremos para o mundo, para aquela velha época, aquele tempo, como que nós vamos deixar aquela antiga velha de vida que nós levávamos, deixar dominar? Mas aqui no começo, ele faz uma pergunta, e a pergunta que o apóstolo Paulo está fazendo, hoje, está sendo para nós. O apóstolo Paulo partiu. Isso está fazendo mais ou menos, que diz aqui no cabeçalho, entre parênteses, 60 anos depois de Cristo. Ele escreveu, mais ou menos, que está aqui, uma pergunta para nós. O que diremos, pois? O que nós vamos dizer? O que nós vamos dizer para a igreja? O que nós vamos dizer para o nosso irmão? O que nós vamos dizer para o outro? Ó, para aquele que diz que aceitou Cristo. Para aquele que diz, eu fui salvo, sou salvo. Não, ele não deve dizer, eu fui salvo. Alguém, não é eu que me salvei, eu fui. Foi ele que me salvou. Então ele diz que permaneceremos, permanecer, irmãos. Bem entendido. Que pecar nós pecamos, erramos, mas na hora está ligado lá no centro da emoção, da alma, do ser. Eu errei. Já foi. Mas temos o advogado, que é Jesus Cristo. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, ou seja mais abundante, diz aqui, só porque a graça, a dádiva de Deus, ela é maior que o pecado, não significa que o cristão tem liberdade, tem licença para ele pecar. Nós somos livres, mas não é que eu vou usar da minha liberdade. Não. Deus não se agrada. Façamos males para que venham bens. Só porque isso, que a salvação, porque eu tenho a salvação eterna. A gente não devemos se gabar em nós, nele. Só porque eu sou cristão, tenho a vida eterna, não vou morrer mais espiritualmente, eu tenho autoridade, eu posso pecar. Se eu querer pecar, eu peco, mas ai de mim, ai de nós, ai de eu falar de mim. Mais cedo ou mais tarde, você paga. Na epístola desse apóstolo aqui em Gálatas, ele disse, o que semeia, conforme o que você semeia, você vai colher. Nós não devemos. Ele fala aqui, de maneira nenhuma, ele disse no versículo 2, de maneira nenhuma. A resposta de Paulo a essa pergunta, devemos falar, longe
de tal pensamento, longe de tal atitude. Pecar com os olhos abertos. Pecar porque por prazer ele está sabendo. Você sabe pecar, aquele pecar com os olhos abertos, você está sabendo. Quando vem de surpresa, não tem quem escapa, irmãos. Uma perca de paciência, vem de surpresa. Agora, se você ir planejando que o pecador, que não é redimido, ele planeja. O irmão Daniel não contou aquela hora o plano dele, né, irmão Daniel? O plano dele, alertou no tempo dele incrédulo. Falou, olha, se você continuar assim, amanhã você vai amanhecer, amanhã com a boca cheia de formiga. Para quem lê o pingueleto, o que o amigo dele entendeu? Entre aspas, naquele tempo, né? Morto. Então ele já foi com esse plano. Agora, hoje, as coisas acontecem de repente conosco. Você perde a paciência. Você fala, mas você não vai ficar planejando, dormir, fazendo os planos, sabe? Eu tenho que fazer isso amanhã, de mal. Eu vou fazer isso, eu vou prejudicar alguém, planejando. Aí não, aí é pecar com os olhos abertos, vai pagar caro. Então aí ele disse aqui, nós não devemos permitir que tal coisa aconteça com nós. Nós não devemos, mas às vezes, ou quase sempre, nós falhamos. E feio. Porque nós que estamos mortos para o pecado. Você viu que eu falo do defunto? O defunto não vai andar. O defunto não vai sair do caixão, o defunto morreu. Então nós aqui não estamos mortos para o pecado. Quer dizer, aquela atividade que eu era vivo, eu era esperto, eu estava pronto. Com aquele desejo, aquele anseio de pecar, aquele prazer de pecar. Hoje não, era quente, a carne estava agitada, os hormônios. Ele disse, não, estamos mortos para o pecado, mortos para a natureza velha, pecaminosa. Nós devemos, isso acontecendo, irmãos, aos poucos, conforme vai amadurecendo, vai ficando velho. Alguém pensa assim, a pessoa que está velho, né? Ele não vai mais fazer, nem que ele queira, ele não consegue, não tem mais físico para isso, né? Quer ver se ele fosse novo. Mas tem muito jovem que abandona o mal, o vício para servir a Deus. Então ele fala, como viveremos ainda nele? Olha bem ainda. Como viveremos ainda nele? Como que nós vamos viver? Se eu já falei para bastante gente, vizinho, pastor da cidade. Se alguém já sabe que você é cristão, que você faz parte da igreja, né? Precisa ter cuidado, irmãos. Às vezes, nós prejudicamos a igreja. A igreja, você sabe, é o nosso. Agora, muito entende, fala, a igreja é o prédio, né? Nossa, uma ovelha lá, ofendendo a Deus. Você pregou para as pessoas, depois você vai falar, sua vida vai dizer o contrário. Ou não sabeis, no 3, ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo. Não é o batismo na água. Nós, o batizado em Cristo, é o batismo aqui na morte de Cristo. Fala que foi plantado com Cristo. Nós fomos sepultados com Cristo. Batismo. Esse que eu falo que é o batismo do Espírito Santo. Não é Espírito, batismo do Espírito Santo vai falar em língua, vai ter os dons, não é isso. O fruto do Espírito é o amor, é o primeiro que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22.
Por aí. Então, e tem o 1 Coríntios capítulo 13. O amor, você tendo o amor, sai tudo depois ligado com o amor. Lá fala que o fruto, as obras da carne são plural. Vocês prestem atenção, que acho que é o versículo 17 ou 19, não estou lembrado agora. Gálatas, as obras da carne, oi? 16, eu não estou lembrado, não. As obras da carne são. Aí vem tudo, cada coisa daquela que você pratica, porque elas são tudo separadas. Você não é do reino de Deus. Aí ele fala assim, depois, acho que é o versículo 22. O fruto do Espírito, o que diz? É, singular, é amor, longanimidade, está tudo em um. É tudo. Não são frutos. O fruto do Espírito é. Não são separados. Se ele não tiver o amor, ele não é bondoso. Se ele não tiver o amor, ele não é obediente. Se ele não tiver o amor, então você vê que um vai tudo ligado. É a mesma coisa, uma corda, corrente, os anel tudo ligado. Então é isso. Então ele fala que, ou não sabeis que quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Nós foi plantado junto com ele, morreu com ele. Esse batismo em Cristo não é o de água. O batismo da água é um símbolo, uma figura, uma amostra. E aquilo é um mandamento que Cristo diz, para poder fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Ele é um mandamento que Cristo ensinou, falou para a igreja. Primeiro falou para a igreja, fazeis discípulo, vai pregando, fazendo discípulo, convertendo, batizando, vai batizar, a igreja é batizar e ensinar todas as coisas. Então, isso está em Gálatas capítulo 3, versículo 27, Colossenses 2, 11, versículo 13. Fomos batizados em sua morte. Quando Cristo morreu na cruz, em outras palavras, nós morremos com ele. Até aquele que ainda não nasceu ainda, que Jesus conhece, ele já está inscrito, já morreu com Cristo. Aquele que não vai aceitar, Deus já sabe que não vai aceitar. Deus sabe. Nós sabemos, nós devemos pregar. Então, em outras palavras, ele se fez o nosso substituto. Seria me explicar no estudo, foi terça-feira passada na casa do irmão Zé Quitério. Não foi isso aqui que nós estudamos, não lembro o que nós estudamos lá, não foi outra. Acho que foi até Salmos, né? Não me lembro, Mas aí nós falamos o substituto. Eu fiz essa pergunta para ele. Falei, quando eu era menino, nós ia na escola naquele tempo, os irmãos que foram na escola sabem daquele tempo, para explicar o que é substituto. Eu não sabia, eu 7 anos de idade na escola, faltava, dava um problema na professora, vinha outra, aí nessa vinha uma substituta dar a aula. Porque a outra não pode vir. Ela está substituindo, ela está vindo no lugar daquela outra. Isso acontecia várias vezes. E agora, ele fez os nossos substitutos. Nós que era para morrer na cruz. Nós não íamos fisicamente, mas nós íamos sofrer a condenação lá no inferno. É o que os nossos feitos merecem, né? Mas só que ele sofreu a dor na cruz, a humilhação, a zombaria, cuspida no rosto, cravo, sabe aqueles cravos que faziam matar burro, ponte, desse tamanho, acho que dava 18 a 20 centímetros.
pregado para pagar os nossos pecados, para salvar aquele que viria a crer nele. Então ele foi nosso substituto. Em vez de nós pagar a conta, ficar lá no inferno, ele sofreu o equivalente ao inferno em nosso lugar. Isso é a obra redentora de Cristo. E a nossa, também, pelo testemunho, a nossa vida, a nossa identificação com ele, né? E deve ser idêntico, identificar. Na firma, não anda com o uniforme da firma. Eu usei lá o uniforme, pronto. Nome da firma, empresa, tem. E nós devemos usar o uniforme de Cristo. Mas qual é o uniforme de Cristo que nós vamos usar? Pegar uma roupa, escrever aqui, nas costas, no peito, os versículos, a roupa, será que é isso? Que uniforme? Que jeito que é esse uniforme que nós devemos? Uniforme de Cristo como cristão. A imagem e semelhança. A imagem e semelhança. O que mais? Testemunho. Uma vida consagrada, santa. Então, nós devemos ser parecido com ele em sua morte. Daí então, ele dá todos os benefícios pelos quais ele morreu por nós, os benefícios que nós vamos usufruir, beneficiar da salvação. Desde já, sabe como? Que nós temos a alegria ou o prazer de dizer: eu tenho a vida eterna. Esse corpo, não. Esse corpo um dia vai morrer, mas vai ter outro corpo, parecido com ele, que é o dele, corpo glorificado. De sorte que fomos, ao 4, sepultados com ele. De novo falando, pelo batismo na morte. Não deve lembrar que é o batismo da água. É o batismo da conversão. É o batismo da conversão. Não só morremos com ele, mas fomos também sepultados com ele também. Não é que nem eu morri com Cristo. Mas além disso, nós morremos e fomos sepultados, plantados junto com ele. É assim, ó. Por isso que o batismo morreu, sepultou. Aí, porque nós nascemos de novo. Fisicamente, não. A mentalidade, o nosso coração, o nosso testemunho. Cada membro daqui, cada irmão, sabe o que quer dizer o novo nascimento. Tem prova, tem, como é que eu vou dizer? Uma palavra aí, ó. Ele é experiência para ele falar. Ele já tem, ele sabe o que é, que jeito que é o novo nascimento, que ele analisa como ele sentia, ele pensava, como ele agia. E hoje? E usar também, que lá na casa dele eu usei exemplo do irmão Antônio. Dá licença que eu vou usar de novo também. Falei, irmão Antônio, você vê ele, irmão Antônio, hoje aquele jeito dele lá. Irmão Antônio. O irmão Antônio, quando eu trabalhava na farinheira em tempo, ele andava com faca na cinta. Por que ele andava com faca na cinta? Porque ele não queria apanhar os cafés. Porque ele queria ter. Era a descendência, era a raça dele, a natureza dele. Tipo, valente. Não é, irmão Antônio? Eu não vi, mas falaram para mim, antes de eu entrar lá, que isso aí. E era desse jeito. Hoje, olha bem, mas também não é por causa que é dito que vai aproveitar também, que pode depois, o velho homem, ele entra.
sutil, porque o maligno está aí. Ele é rápido, ele vem, eu penso que não. Porque ele usou o próprio Pedro, o apóstolo, junto com Jesus, junto com o discípulo. Mas vocês imaginam só, irmãos, nós aqui, vamos pôr eles, porque eles foram gente que nem nós mesmo. Nós estamos mais civilizados hoje. Hoje a teologia, a tecnologia, o sistema hoje. Porque se nós notar hoje a era que nós estamos hoje, 2020, e olhar para dos 70, então é muito diferente. Quando eu vivi no ano 70, de 60, é muito diferente de hoje. E vai assim cada vez mais, cada vez. Agora você imagina aquele tempo. Imagina, como que não era? O apóstolo Pedro, junto com Jesus, o Filho de Deus,